Eu estou aqui na minha bancada de reparos de aparelhos eletrônicos e estamos aqui reparando um receiver Polivox PR4080, que é de nossa propriedade aqui e que já apareceu em vários vídeos. É um aparelho que eu uso como para testar principalmente caixas de som de baixa potência feitas para aparelhos vintage. Então, num desses testes, eu, por engano, deixei em curto os cabos que saem do receiver que vão para as caixas. Consequentemente, o que aconteceu? Queimou a saída. Aliás, não só queimou, a saída explodiu. Esse é um dos transistores que estavam na parte de saída e que já foi trocado. Pode ver que ele explodiu, olha. Literalmente ele explodiu. O transistor novo é assim. Então foi na verdade até um show pirotécnico, com explosão e fogos e tudo mais. Bom, mas a questão é a seguinte: fazendo o reparo aqui no aparelho, eu notei que ele não tem qualquer tipo de proteção contra a sobrecarga. Então, se você der um curto na saída, ele vai queimar. Então, como é um aparelho de nosso uso aqui, eu achei melhor colocar uma proteção, pelo menos para que proteja os transistores de saída, que são a parte mais exposta e a parte mais delicada. Então, essa modificação no circuito que eu vou mostrar aqui, mostrando como é o circuito do amplificador, onde que é feita essa intervenção. Vou colocar um fusível, depois nós vamos medir a corrente que passa através do fusível para determinar qual tem que ser o valor do fusível. E vou deixar aí essa técnica para quem quiser colocar num receiver igual a esse, ou outro, qualquer que também não tenha proteção. Notando que eu vou colocar a proteção no mais B, ou seja, na alimentação do amplificador. Mas pode ser colocado também um fusível na saída, para proteger na saída do amplificador e não na entrada de força do amplificador. Mas vamos lá, eu vou explicar primeiro como funciona esse amplificador, vou mostrar o circuito dele, em que ponto que eu vou fazer a intervenção, e depois eu vou mostrar a intervenção sendo feita. Eu vou dar uma explicação aqui bem rápida sobre como funcionam os transistores nos amplificadores de potência. Então, se você olhar esse transistor de frente, ele é assim, né? Então, todo transistor tem três perninhas. São chamados de base, coletor e emissor. A representação do transistor é essa aqui, ó. Então, essa que está aqui nessa base, né? Seria a base. Daqui da base sai o coletor e o emissor. Então, o sinal ele entra nessa configuração do amplificador, o sinal entra aqui pela base. Aqui dentro ele sofre um processo e ele sai amplificado aqui pelo coletor. Então o sinal entra por aqui e vai sair aqui. Nessa configuração de amplificador. Tem outros esquemas que o sinal sai pelo emissor. Por exemplo, nos transistores de potência é o contrário. Você tem aqui a base, o coletor. Então, nos transistores de potência, nos transistores de saída, como é o caso desse amplificador que nós vamos mexer agora, o sinal entra pela base e sai pelo emissor. Tá? Tem diferenças de funcionamento, de impedância e tudo, mas não vem ao caso explicar agora. Bom, então, olhando aqui o amplificador, toda essa parte que está aqui, ó, daqui, tudo isso aqui é um dos módulos de potência desse amplificador Polivox. Então aqui você tem um transistor que é um transistor de entrada. Então o sinal entra por aqui, é amplificado e sai aqui pelo coletor.
vai para esse segundo transistor. Olha, repare que ele entra pela base, sai pelo coletor, e do coletor ele vai ou para esse transistor aqui ou para esse transistor aqui. Ué, mas esse transistor tem um símbolo diferente. É, porque esse aqui é um transistor do tipo Darlington. Na realidade, eles são dois transistores montados no mesmo invólucro. Então repare que aqui tem um transistor e aqui tem outro transistor. Então o sinal sai daqui, vem, passa aqui no primeiro transistor, é amplificado, sai pelo coletor dele, entra na base do segundo transistor, é amplificado e sai pelo emissor dele. Mas por que tem dois transistores? É um para cada canal? Não. A gente não pode esquecer que o sinal de áudio ele é senoidal. Então se você tem aqui 0 volt, é um sinal senoidal. Só que o transistor, ele só, nessa configuração aqui, ele só transfere energia em um sentido. Então esse transistor de cima, ele responde por esse ciclo positivo do sinal. E o transistor de baixo responde pelo ciclo negativo. Então o sinal que é amplificado aqui, ó, ele vai uma parte para cá e uma parte para o outro transistor. Então ele fica oscilando, então os dois transistores vão ficar trabalhando em conjunto. Quando o sinal é positivo, sai por aqui, quando é negativo, sai por aqui, ó. E aqui no meio é coletado o sinal de áudio. No caso desse amplificador aqui, ele tem o que a gente chama de fonte simples, não é fonte simétrica. A fonte simétrica é o que é usado na maioria dos amplificadores mais modernos, que saíram depois desse. A fonte dele tem mais B e menos B, quer dizer, tem um sinal positivo e um negativo. Por exemplo, mais 20 e menos 20. Esse aqui não. Ele tem só um sinal, a fonte de alimentação dele joga um sinal aqui, entra o positivo por aqui e o negativo entra por aqui. Então é por isso que ele tem aqui esse capacitor, olha. Esse capacitor é o que separa o sinal que vai para os alto-falantes. Se você seguir aqui, ele vai na chave seletora e vai para os alto-falantes. Então, nesse caso aqui, fica muito mais fácil colocar o fusível. Porque se eu colocar o fusível aqui neste ponto, exatamente neste ponto, eu vou estar interrompendo o sinal que vem aqui da fonte e entra no principal transistor aqui, ou melhor, e entra aqui no primeiro transistor, o sinal vai passar por aqui, vai atravessar o segundo transistor e vai para a terra. Então, se eu interromper aqui, em caso de curta em qualquer um dos dois transistores, vai queimar o fusível que eu vou pôr aqui. Se fosse uma fonte simétrica, ao invés de estar ligado aqui no negativo, está ligado menos B. Então, por exemplo, seria mais 20 aqui, menos 20 aqui. Aí você teria que colocar dois fusíveis. Só que aí já começa a complicar, porque se queimar um dos fusíveis, você pode desestabilizar todo o sinal, pode até queimar a caixa de som. Mas nesse caso aqui é muito simples, basta você cortar o sinal de alimentação da fonte. Neste ponto aqui, você vai estar protegendo os dois transistores, eles são alimentados pela mesma saída da fonte. Bem, aqui no amplificador visto por dentro, os transistores de saída estão aqui. No caso, esse aqui é o canal direito, o canal esquerdo. Esse aqui é um transistor de saída, esse é o outro. E esse é o circuito de proteção térmica, que ele regula o funcionamento dos dois transistores de saída. Então ele é preso junto do dissipador porque quando os transistores de saída esquentam, ele também esquenta. Então ele altera a condução. Todo semicondutor, quando esquenta, ele começa a conduzir mais. Então ele é montado de tal forma aqui que ele vai controlando a corrente que vai para os transistores de saída. Aqui é o canal esquerdo, é o mesmo funcionamento. Então um desses transistores aqui, o coletor dele está ligado no terra e o outro coletor está ligado no positivo da fonte. Lembrando que esse aparelho não usa fonte simétrica, ele usa uma fonte simples. Está aqui o capacitor da fonte. Ou seja, ele não tem mais B menos B, ele tem só mais B e terra. Então isso facilita a colocação da proteção que eu vou mostrar. Então o que eu vou fazer? No ponto onde a energia está entrando para o transistor, no ponto positivo, eu vou colocar um fusível. Então,
Vou colocar um porta-fusível como esse. O local escolhido foi aqui. Então vou colocar um porta-fusível aí. E o outro porta-fusível ali. Então eu vou passar os fios aqui por esse vão aqui para onde ficam os transistores de saída. E então esse ponto vai servir não só para proteger, quer dizer, quando passar uma corrente muito forte, o fusível vai queimar e vai interromper a energia que vem aqui para os transistores de saída, protegendo os transistores. E também esse ponto vai servir para a gente medir a corrente de repouso e o consumo desse amplificador. Porque apesar desse amplificador aqui, no projeto dele, não ter o controle da corrente de bias, de polarização, mas é bom a gente medir para ver se está tudo em ordem. Então o que eu vou fazer? Eu vou fixar os fusíveis ali, vou mostrar aqui pelo lado oposto da placa onde que eu vou fazer a intervenção e depois colocar os fusíveis e fazer os testes. Esse é o amplificador visto por baixo. Os transistores de saída eles estão aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, nesses transistores, sempre a perninha do meio é o coletor do transistor. Eu vou desfazer essa solda aqui. Esse aqui é o primeiro transistor do canal direito. Esse é o primeiro transistor do canal esquerdo. Dessa solda aqui tem um truquezinho aí. Eu vou desfazer essa solda e vou mostrar. Eu já preparei aqui as soldas. Deixa eu mostrar como é que é o negócio. Aqui é onde vai ligar do transistor que recebe o mais B. Repare que a solda ela tem um pequeno racho aqui. Então, normalmente de fábrica, isso aqui vem uma solda que preenche, faz a interligação aqui, porque aqui está o mais B, aqui está o positivo. Então, para ligar o transistor, isso aqui é preenchido com solda. Eles fazem isso que é para você poder fazer justamente a medição da corrente de repouso e o consumo do amplificador. Mas eu vou aproveitar que já existe esse recurso, então eu vou ligar um fusível, um aqui e o outro na perninha do transistor. No outro canal a mesma coisa. Então eu vou fazer as ligações e volto aqui. Eu já terminei aqui as ligações. Então aqui no canal esquerdo ficou o laranja ligado no mais B e o verde ligado no coletor do transistor. E aqui no canal esquerdo ficou o amarelo ligado no mais B e o preto ligado no coletor do transistor. Então agora vamos virar o amplificador e fazer os testes. Eu já testei, está tudo funcionando. Então agora eu vou fazer um arranjo para poder medir qual é a corrente que circula ali pelos fusíveis na máxima potência do amplificador. Então eu liguei aqui um fone de ouvido só para a gente poder escutar o som. Eu não quero ligar nas caixas, senão a gente não vai conseguir falar aqui. Então eu vou começar a aumentar o volume. Esse ruído que vocês ouvem aí é um som que eu estou gerando ali no nosso gerador de áudio. Então a saída aqui do amplificador, eu liguei aqui umas garrinhas, está vindo no nosso milivoltímetro. No nosso milivoltímetro, eu tenho a opção aqui de ligar cargas internas que ele tem. Então quando eu clico aqui para baixo, eu estou ligando a carga. Quer dizer, eu estou medindo a tensão e eu estou ligando uma carga que pode ser de 8 ohms ou 4 ohms. Eu vou começar com 8 ohms. Então vocês podem ver que quando eu ligo a carga, cai um pouco a tensão. Olha. Isso é normal, porque quando eu ligo a carga, puxa muito mais energia do amplificador.
No lugar do fusível, eu tirei o fusível e coloquei esse nosso multímetro preparado aqui para marcar 10 amperes. Esse é o fusível que eu tinha colocado ali. Então eu vou começar a aumentar o volume até perceber que está distorcendo o som. Ó, começa a distorcer. Então é porque o amplificador chegou no limite dele. Então eu vou abaixar um pouquinho. Eu vou ligar a carga com 8 ohms. Vamos aumentar um pouco. Ó, o limite é aqui. Qual a corrente? 0,7. Isso com 8 ohms. Vamos passar para 4 ohms agora. Vamos ver. Ó, o limite é aqui. Quanto que está dando? 1,1 ampere. Esse é para um canal, tá? Porque eu estou pondo o fusível ali só do canal esquerdo. Então, quer dizer, eu posso colocar ali um fusível de 1,5 ampere. Até 1,25 daria, porque a corrente máxima aqui é 1,2, mas eu vou colocar de 1,5, porque às vezes tem um pico na música, tem algum sinal mais alto, né? Então, acho que 1,5 está de bom tamanho. Vai proteger bem o circuito. Esse receiver já está com a gente há algum tempo e eu até já fiz um vídeo contando como é que foi o conserto dele. Que eu já comprei esse receiver queimado, com os canais queimados, fora outros defeitos que ele tinha. E eu tenho usado esse receiver em vários vídeos aqui que a gente já fez para testar caixas acústicas, para demonstrar tape decks. E ele já queimou aqui com a gente anteriormente, só que eu fiz o reparo e não mostrei aqui. E queimou novamente, dessa vez por descuido meu, que fiz a ligação dos cabos e não reparei que estava em curto e simplesmente o transistor explodiu. Foi aí que eu me lembrei que esse receiver não tem qualquer tipo de proteção contra curto-circuito. Eu acredito que a Polivox fez isso por dois motivos. Primeiro, por economia, claro, para não ter que gastar. E segundo, porque esses transistores de saída eles estão superdimensionados aí para a necessidade. Quer dizer, um receiver desse que fica ligado permanentemente nas caixas, sem ninguém ficar mexendo, ele vai durar décadas, como de fato tem durado. Mas realmente ele não resiste a um curto-circuito. Se der um curto-circuito e você mantiver por algum tempo, vai queimar os transistores de saída. Então eu estava um pouco relutante de colocar essa proteção para não tirar a originalidade do aparelho. Eu não queria fazer a alteração para deixar ele como saiu de fábrica. Mas como é um aparelho que a gente costuma usar bastante aqui, e a gente está sempre ligando de um lugar, passando para outro, então eu achei que deveria colocar essa proteção para a gente não perder mais tempo com isso, porque acidentes acontecem. E também para poder mostrar aqui um tipo de modificação que pode ser feita nos aparelhos vintage, pelo simples motivo que eles são mais simples, os circuitos são mais simples, eles têm espaço dentro para a gente fazer esse tipo de alteração. E também para mostrar os procedimentos. Quer dizer, uma vez que eu fiz a alteração, vamos conferir, ver se ficou certo, ficou correto, qual é o valor do fusível e assim por diante. Então eu espero que sejam informações úteis. Eu sei que eu tive que entrar em muitos termos de eletrônica, muitas coisas que precisa ter um certo conhecimento na área, mas eu tentei simplificar ao máximo para que a pessoa entenda a lógica da coisa toda e não necessariamente como funciona o transistor ou como funciona o amplificador.
Então, mesmo tendo ficado muito superficial a parte da eletrônica, eu espero que tenha sido aí um vídeo agradável de assistir e que possa ter alguma utilidade para você.